Era uma casa antiga, de esquadrias que tremiam com o vento, mas que, naquela noite, parecia respirar por si mesma. A escuridão não era a ausência de luz, era a presença de algo mais espesso, mais denso, como se sombras se acumulassem ali com vontade própria. Os ponteiros do relógio analógico no corredor pareciam hesitar a cada segundo, até que, finalmente, atingiram a meia-noite. Não houve badaladas, não houve canto de grilos. Apenas o silêncio, um silêncio tão absoluto que fazia doer os ouvidos. E foi nesse silêncio que veio o som. Um ranger seco, áspero, como madeira velha sendo forçada. Não veio do chão, não veio do telhado, veio do guarda-roupa, daquele guarda-roupa. Joana tinha 7 anos. Era pequena, mas não frágil. Os olhos grandes, escuros como a noite, viam mais do que deviam. Sempre viram. Desde que a mudança para a casa dos avós, agora mortos, havia ocorrido, ela passou a dormir naquele quarto antigo, com os móveis pesados, o cheiro de mofo e o velho guarda-roupa de 3 portas de madeira escura. A mãe, Jéssica, insistia que era uma herança valiosa, um móvel de época, mas Joana não gostava dele. Sentia que ele respirava. Naquela noite, Joana acordou como se fosse puxada de dentro de um sonho. Os olhos se abriram em um estalo. O relógio digital piscava. Dès en paz. Ela virou lentamente a cabeça e viu. A porta da esquerda do guarda-roupa estava entreaberta, e ela tinha certeza absoluta, de que tinha fechado todas antes de dormir. O ranger voltou. Não era eco, era novo, lento, como dedos longos empurrando a madeira contra a vontade. Ela se sentou na cama em silêncio, o coração batendo com tanta força que fazia seu pijama vibrar. Não gritou, não chorou, não ainda. Havia algo paralisante naquela presença. Algo que fazia sua pele formigar como se insetos rastejassem sob a carne. Dentro da fresta, ela não via roupas, nem cabides, nem fundo. Ela via escuro, mas um escuro que não era a ausência de luz, era uma presença, densa, viva, pulsante. Algo ali dentro a olhava de volta. E mesmo sem rosto, ela sabia que era assim. De repente, a porta se fechou com força, com um estalo que sacudiu os quadros da parede. E então, o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo silêncio. Era um silêncio contaminado. Joana deitou-se de novo, imóvel, os olhos vidrados no teto, as mãos geladas segurando o lençol. Sabia que, dali em diante, todas as noites, às 00, o guarda-roupa abriria sozinho, e algo sairia, ou pior, algo olharia para ela, de dentro. O guarda-roupa havia pertencido à bisavó de Joana, uma mulher silenciosa, tida como excêntrica até pelos próprios filhos, e que passou seus últimos anos trancada naquele mesmo quarto, falando com as paredes, arrancando os cabelos e escrevendo nomes na madeira das portas com as unhas. Ela morreu ali dentro, durante uma madrugada sentada na poltrona de balanço diante do móvel, o mesmo móvel que agora guardava as roupas da menina. Quando Jéssica decidiu aceitar a herança da velha Júlia, contra os conselhos do irmão Jeremias, o móvel havia sido levado para a nova casa com pompa e ignorância. É de mogno, maciço, vale uma fortuna, ela dizia. Mas o que ninguém sabia, ou preferia não lembrar, é que aquela madeira estava encharcada de silêncio e desespero, e guardava mais do que roupas. Na primeira semana, Joana não quis dormir ali. Dizia que o armário respirava alto, como se tivesse pulmões de madeira, que ouvia sussurros entre as portas e que via luzes dançando dentro dele como vagalumes presos. Mas Jéssica ria. Dizia que era imaginação, que era normal em casas antigas. Júlio, o pai, estava ausente. Trabalhava fora, só voltava nos fins de semana. Não sabia, não via. Só ligava para saber se a filha estava se adaptando. E ela dizia que sim, porque toda criança aprende cedo que os adultos não acreditam em monstros. E monstros adoram isso. Certa tarde, ao tentar guardar uma blusa, Jéssica viu algo estranho nas dobradiças internas. Arranhões, profundos, verticais, como se alguém tivesse tentado sair dali com as próprias unhas. Não comentou com ninguém. Só fechou a porta e prendeu com uma fita improvisada.
como quem tenta manter um segredo à força. Mas a fita sempre caía. Na noite seguinte, Joana desenhou algo. Era um rosto sem olhos, com a boca costurada, saindo de dentro de um guarda-roupa. É a Júlia, ela disse. Ela mora lá agora. E pela primeira vez, a mãe sentiu um arrepio que não conseguiu explicar. Dias depois, Jeremias apareceu na casa. Estava mais magro, pálido, trêmulo. Trouxe uma caixa de sapatos com papéis antigos, cartas da bisavó, diários, fotografias rasgadas. E dentro de tudo, um bilhete, escrito à mão, com a caligrafia torta da velha Júlia. Não abrir após a meia-noite. Ele escapa pela porta esquerda. Jéssica riu. Achou absurdo. Mas Joana não. Ela reconheceu a letra. Disse que era a mesma das frases escritas na parede interna do guarda-roupa. Mas como você viu isso? Perguntou a mãe. Joana respondeu em voz baixa. Ele me mostrou, antes de sorrir. E então, naquela noite, às 00, as 3 portas se abriram de uma só vez, sem ranger, sem aviso, como se atendessem a um comando invisível. As roupas tremularam sozinhas. A lâmpada piscou, e um cheiro doce invadiu o quarto, como carne queimada misturada com perfume antigo. Jéssica correu, trancou o quarto, abraçou a filha. Mas Joana sussurrou algo que gelou o ar. Agora ele sabe seu nome também. Júlio sempre arranjou desculpas para não voltar à casa da família de sua esposa. Primeiro era o trabalho, depois os prazos. Mais tarde as viagens, os compromissos, os plantões. Mas a verdade, a que ele nunca dizia em voz alta nem para si mesmo, era mais antiga e mais íntima. Ele tinha medo daquela casa. Um medo que herdara da infância, das vezes em que passava os verões ali, ouvindo os gritos abafados da velha Júlia durante a noite. Lembrava do som de passos no sótão, de coisas arranhando as paredes por dentro e principalmente do guarda-roupa. Mesmo sem nunca ter aberto suas portas, mesmo trancado com cadeado, o móvel parecia observar. Era como se algo ali dentro pulsasse junto com a escuridão da casa. E por isso, quando adulto, ele se afastou. De tudo, da casa, da mãe, da própria história. Só que agora o passado estava no quarto da filha e não podia mais ser ignorado. Na manhã em que Júlio voltou, Joana estava sentada no tapete, imóvel, olhando para o guarda-roupa com os olhos secos, sem piscar. Jéssica tentou explicar os últimos dias, os sons, os desenhos, a sensação constante de estar sendo observada. Mas ele riu nervoso, pediu calma, sugeriu um psicólogo. Mas na primeira noite, bastou ouvir o estalo da porta de madeira a Isaleazal, mesmo com a fechadura nova instalada, para o sangue dele congelar nas veias. Aquilo não era novo. Aquilo era um eco, um som que ele conhecia desde os 9 anos, desde a noite em que viu algo rastejando para fora daquele armário com olhos que ardiam como carvões e dedos que terminavam em garras negras. Na época, dissera a mãe, e ela apenas respondeu, não olhe de novo. Ele se alimenta da lembrança. Na segunda noite, ele ficou sentado no chão do corredor, em frente ao quarto da filha, com uma faca nas mãos, o corpo tremendo. A porta rangeu novamente, e Joana sussurrou do outro lado. Ele quer que você entre. O tom era calmo demais, anormal demais. Júlio hesitou. Quando finalmente abriu a porta, viu que o armário estava totalmente aberto, as 3 portas escancaradas como bocas de uma besta. As roupas, que antes ocupavam o interior, haviam desaparecido. No fundo do móvel agora havia um buraco, uma espécie de túnel escuro sem fim visível. E no chão, diante do móvel, uma única mecha de cabelo branco. Era da mãe dele, da velha Júlia. Mas ela estava morta há anos. Júlio recuou, fechou as portas com violência e jurou que queimaria aquele armário pela manhã. Mas quando acordou, o móvel estava lá, intacto, fechado. E mais, as roupas tinham voltado, as mesmas de antes, mas penduradas em cabides ensanguentados. E no bolso de uma camisa, ele encontrou um bilhete com sua própria caligrafia. Uma letra que ele não lembrava de ter escrito, com apenas uma frase: você prometeu que nunca voltaria. A partir daquela madrugada, Júlio começou a ouvir a voz da filha, mesmo quando não estava em casa. A mesma frase, sempre no mesmo horário, sussurrada entre estática e gritos abafados quando atendia o telefone. Pai,
Ele quer saber se você ainda se lembra. Jéssica sempre acreditou que o mundo se sustentava naquilo que podia ser tocado, medido, explicado. Cresceu com livros, formou-se em psicologia, viveu a vida buscando padrões, diagnósticos e causas. Amava a filha com tudo o que tinha, mas desde os primeiros relatos de Joana sobre o guarda-roupa, sua mente correu para o que conhecia. Transtorno de ansiedade infantil, imaginação ativa, estresse pela mudança. E por isso, quando a filha dizia que o homem da madeira sussurrava do escuro, Jéssica apenas respondia com afeto e uma dose de racionalidade. Não existe homem nenhum, meu amor. Isso é só um sonho ruim. Mas no fundo, ela sabia que não era, porque naquela casa ela também sonhava. E os sonhos eram todos iguais. Sempre o armário, sempre o som das dobradiças, sempre a sensação de estar sendo devorada enquanto dormia. Na terceira semana, os sinais se multiplicaram. A gata da casa, Jasmine, começou a miar furiosamente todos os dias às 23h58, se escondendo sob a cama, as garras cravadas no chão. As plantas do quarto de Joana murcharam em menos de 24 horas. O espelho do banheiro embaçava sozinho e, ao ser limpo, revelava palavras escritas do lado de dentro. Deixe ele entrar. Ainda assim, Jéssica insistia que era tudo coincidência. Que a casa estava apenas velha, úmida, que os nervos da filha estavam sensíveis, que talvez ela mesma estivesse apenas cansada. E então vieram os cortes. Certa noite, ao dar banho em Joana, viu no braço da menina 3 marcas simétricas, paralelas, como arranhões profundos. A filha não chorava, não parecia sentir dor. Ele está me ensinando a abrir portas, disse. Jéssica estremeceu, mas manteve o controle. Ligou para uma colega psiquiatra, marcou consulta, escondeu as tesouras da casa. Mas as marcas voltaram, em outras formas, em outras partes do corpo. E em uma noite específica, estavam nas costas da menina, dispostas em espiral. Uma espiral que, estranhamente, Jéssica já havia visto antes, num dos desenhos da velha Júlia, guardado nos papéis antigos que Jeremias trouxera. Aquela forma, circular, contínua, escura, era chamada nos escritos da bisavó de "o olho do que espera". Na noite seguinte, ao checar o quarto, Jéssica encontrou a filha ajoelhada diante do armário. A porta entreaberta, e Joana murmurava palavras em um idioma que não conhecia. Não eram frases comuns, eram sons guturais, ritmados, como prece antiga, como mantra de alguma fé perdida. Jéssica tentou interromper. Joana gritou, não em raiva, mas em dor, e então desmaiou. Quando acordou, não lembrava de nada, mas o armário estava trancado, e trancado permaneceu pelas 3 noites seguintes. No entanto, algo havia mudado. O quarto estava mais frio, o ar mais espesso. O relógio de parede parou exatamente à meia-noite e nunca mais voltou a funcionar, mesmo com novas pilhas. E naquela madrugada, Jéssica teve um sonho. No sonho, abria a porta do armário e via a si mesma lá dentro, sentada, de costas, sussurrando para uma coisa que sorria no escuro. Ao acordar, havia uma única frase escrita na parede do quarto com lápis infantil. Não é mais a sua vez de protegê-la. Joana sempre desenhou. Era seu refúgio, sua linguagem silenciosa. No início eram flores, bichos, casinhas. Depois, com o tempo e o silêncio da casa se tornando mais denso, os traços mudaram. Primeiro vieram os riscos escuros, pesados, em carvão. Depois, figuras humanas deformadas, com olhos vazios e bocas costuradas. Mas ninguém se assustou. Crianças têm fases. Foi só quando Joana começou a usar o próprio sangue para pintar que o desespero começou a ganhar forma. Ela não chorava, não dizia por quê. Apenas pegava o caderno de desenho, se trancava no quarto e saía horas depois, as pontas dos dedos sujas de vermelho, os olhos vidrados. Os desenhos eram mapas. Mas mapas de quê? Jéssica encontrou o primeiro embaixo do travesseiro. Era uma planta baixa da casa, mas havia algo errado. No centro do desenho, o quarto de Joana aparecia ampliado, com uma espiral marcada no chão, e atrás do armário, uma nova divisão do cômodo, como um compartimento secreto. Havia linhas desenhadas, como se fossem túneis ou nervuras, e em cada curva um nome riscado.
Júlia era o primeiro, Jeremias, o segundo, Jéssica, o terceiro, Joana, o último. Todos começando com J, todos ligados ao armário. Todos presos no papel como presas em uma teia. Júlio, ao ver aquilo, tentou rasgar o desenho. Mas a folha não rasgava. Era papel comum, mas as unhas não cravavam. A tesoura escorregava, o fogo não pegava. Como se o que estava ali não quisesse ser esquecido. Em uma das folhas, Joana havia desenhado um rosto. O mesmo de sempre. Uma criatura sem olhos, com a pele repuxada como se tivesse sido costurada a um crânio que não era seu. A boca imensa, aberta até as orelhas, revelava fileiras de dentes pequenos, pontiagudos, demais para caber em uma boca humana. Mas o mais perturbador era o que havia no centro da testa, um pequeno triângulo com uma fenda negra, o que parecia um olho ou uma chave. Na terceira noite de desenhos, Joana começou a sangrar pelo nariz, sempre a 0000, sempre quando o armário rangia. Ela então se debruçava sobre o papel como em transe e desenhava sem parar até desmaiar. Quando acordava, não lembrava de nada, mas a figura no papel era cada vez mais detalhada, como se alguém a guiasse. Certa vez, desenhou o quarto como ele era há décadas, com móveis que não estavam mais ali, com objetos que só existiam em fotos antigas. Quando Jéssica mostrou o desenho a Jeremias, ele empalideceu. Esses móveis eram da Júlia, estavam aqui quando ela morreu. Exatamente assim. Na semana seguinte, Joana parou de desenhar em papel. Começou a riscar as paredes, com os dedos, com o sangue das gengivas que sangravam sem motivo. Desenhava portais, rostos, olhos. Um olho central, sempre. No teto, atrás da porta, no espelho do banheiro. Até o dia em que desenhou no corpo da mãe, enquanto Jéssica dormia. Um símbolo espiral exatamente sobre o coração. E quando acordou, Jéssica sentiu a pele quente pulsando, como se algo respirasse sob sua carne. Naquela noite, Joana ficou em pé, diante do guarda-roupa. O armário não se abriu, mas ela disse, num sussurro grave, que não parecia vir de sua idade. Ele já desenhou você também. Só falta a cor do medo. Não importava o que fizessem. Corrente, cadeado, parafuso, supercola, corrente dupla, até fita de aço fixada com parafusadeira profissional. Nada era capaz de manter o guarda-roupa fechado. Todas as noites, precisamente à meia-noite, as portas se abriam, sem ruído ou com o ranger seco que fazia o ar do quarto estremecer, como se o próprio tempo cedesse, como se o ato de conter o que estava ali fosse, por natureza, impossível. Jéssica, desesperada, começou a registrar as noites em vídeo, instalando câmeras escondidas, determinadas a provar para si mesma que tudo aquilo era algum tipo de manifestação psicológica. Mas ao rever as gravações, notou algo ainda mais perturbador. À meia-noite, os vídeos apagavam. Um segundo antes, a imagem congelava. Um segundo depois, as portas já estavam abertas e havia sempre estática, como se o próprio aparelho rejeitasse o que captava. Júlio tentou levar o armário para fora para queimá-lo. Juntou força, ferramentas, convocou vizinhos, mas o móvel não se movia. Estava enraizado, como se as tábuas do assoalho houvessem crescido em torno dele. Um marceneiro chamado João foi contratado para desmontá-lo. O homem entrou no quarto rindo, saiu calado, branco como cal. Disse que nunca mais pisaria naquela casa. Mas antes de ir, largou no chão uma chave. Uma chave antiga, curva, com dentes duplos, e disse que ela caiu do forro superior do guarda-roupa quando ele tentou desmontar o topo. Gravado no metal, havia uma palavra incompleta. Júri. Na noite seguinte, eles tentaram usar a chave. Nada aconteceu. Nenhuma fechadura visível. Até que Joana, em silêncio, apontou para o chão, atrás do armário. Ali, uma pequena ranhura circular na madeira do piso se revelou. A chave encaixou perfeitamente, girou, e algo rangeu por dentro. Não a madeira, mas o próprio ar, como se uma segunda tranca, invisível, houvesse sido liberada. Nesse momento, as portas do guarda-roupa se abriram com violência, jogando vento, poeira e algo mais, cheiro de terra úmida de cova aberta. Dentro,
o armário estava vazio. Mas os três viram ao mesmo tempo a madeira do fundo começar a escurecer, como se fosse absorvida por uma sombra líquida que escorria por entre as fibras. E então, mãos surgiram. Mãos finas, negras, com dedos impossivelmente longos e múltiplas articulações. Não saíram por completo. Apenas se apoiaram nas bordas internas, como se alguém estivesse prestes a emergir, mas parando ali, esperando, observando. Júlio avançou, instintivamente, como se quisesse fechar as portas. Mas Joana gritou não com medo, com autoridade. Não toque nele. Ele ainda está escolhendo. Na manhã seguinte, o armário estava fechado novamente. Nenhum sinal de que fora aberto. Mas a chave havia desaparecido. Em seu lugar, no chão, havia uma única marca de queimadura em espiral, como ferro quente pressionado contra a madeira. E acima dela, rabiscada com algo escuro como fuligem, uma frase. A tranca nunca foi para ele. Foi para vocês. Jasmim sempre fora uma gata tranquila. Dormia nas janelas, se enroscava nas pernas de Joana e passava horas observando as folhas balançarem no jardim. Mas tudo mudou na noite em que o armário abriu pela primeira vez. Desde então, era como se a gata tivesse sido atravessada por um fio invisível de tensão. Começou a se esconder durante o dia, evitava o quarto da menina com uma obstinação sobrenatural e, ao cair da noite, posicionava-se em frente à porta, como uma sentinela que sabia o que estava prestes a chegar. Às 23h58, sem falha, seus pelos se eriçavam, o rabo se esticava como um bastão, e ela começava a rosnar, não miar, rosnar, como um cão, como um aviso de que algo estava vindo. Naquela casa, os adultos ainda buscavam explicações racionais, mas Jasmim sabia, sempre soube. Foi a primeira a sentir o cheiro que saía do armário antes que ele se abrisse, um cheiro doce, podre, que grudava nas narinas. E foi também a primeira a ver aquilo que rastejava entre as frestas. A primeira a olhar nos olhos que apareciam no escuro, mesmo quando todos os outros juravam que ali só havia sombras. Era como se os instintos da gata, antigos e selvagens, gritassem para fugir. Mas ela não fugia, ficava e observava, até o dia em que deixou de observar e atacou. Foi uma noite como as outras. Silêncio, respiração suspensa, ponteiros do relógio engasgando na transição para a meia-noite. Mas quando a porta do armário começou a se abrir, Jasmim pulou com uma violência que nunca havia mostrado. Atacou diretamente a fresta, suas garras rasgando o ar com precisão. Um estalo ecoou, como se tivesse atingido algo que não era madeira. E então, um som grave saiu do fundo do armário. Um rosnado, mas não humano, nem animal. Algo entre os dois. Um som de dor e raiva misturados que sacudiu os vidros da janela. Joana, em pé, observava em silêncio, sem piscar. E num tom quase reverente, murmurou. Ela viu ele. E ele viu ela também. Na manhã seguinte, Jasmim desapareceu. Nenhum vestígio, nenhuma gota de sangue, nenhuma pegada. Apenas uma marca, 3 linhas paralelas, queimadas na madeira do assoalho, em frente ao armário, exatamente do tamanho das garras da gata. E no lugar onde ela costumava dormir, encontraram um tufo de pelo, encharcado, como se tivesse sido mergulhado em um líquido espesso e negro. Jéssica ficou em choque. Chorou. Procurou em toda a casa. Mas Joana, fria, disse apenas: ela foi levada porque tentou impedir. Ele não gosta de ser tocado. A mãe tentou abraçá-la, mas a menina se afastou, encarando o armário com uma expressão vazia, como se esperasse que ele falasse, como se ele já fosse parte da família. Naquela noite, o armário permaneceu fechado. Nenhuma fresta, nenhum ranger, apenas um silêncio profundo. Mas quando Jéssica acordou para beber água, encontrou algo diante da porta do quarto de Joana. Um osso minúsculo, limpo, curvado como uma costela de gato. E ao lado dele, um bilhete feito de papel envelhecido, com letras infantis. A próxima que tentar ver o que não deve, não volta em partes. Jeremias era o irmão mais novo de Jéssica. Calado, introspectivo, sempre foi considerado o esquisito da família. Enquanto os outros riam nas festas, ele observava. Enquanto os outros esqueciam, ele escrevia. Quando Júlia, a bisavó, morreu trancada naquele mesmo quarto,
Jeremias se isolou ainda mais. Não falava sobre o que tinha visto, mas rabiscava compulsivamente, empilhando cadernos e fitas antigas no porão da casa da avó, que depois se tornaria a casa de Joana. Quando morreu em um acidente de carro, seu nome virou silêncio. A família nunca mexeu nas coisas dele. Era mais fácil fingir que ele nunca existiu. Até agora. Após a quarta noite consecutiva em que o guarda-roupa se abrira sozinho, Júlio desceu ao porão. Havia uma sensação no ar. Um chamado. Como se algo ali embaixo quisesse ser encontrado. Sob uma pilha de caixas cobertas de poeira, ele descobriu uma caixa metálica trancada com fita adesiva antiga. Dentro, 4 fitas VHS, rotuladas com datas e uma única palavra em cada. Ouça, veja, lembre, fuja. Ele subiu de volta ao andar principal, com as mãos trêmulas e a respiração entrecortada. Alugou um velho videocassete em um sebo do centro da cidade e esperou todos dormirem. Precisava ver sozinho. A primeira fita, ouça, era apenas som. Durante 20 minutos, um chiado contínuo preenchia a sala, intercalado por ruídos baixinhos, sussurros em latim, choros abafados, um som semelhante à carne sendo cortada. Aos 15 minutos, uma voz clara surgiu. Era Jeremias. Se você está ouvindo isso é porque ele ainda está aqui. Ele nunca saiu, ele só dorme, sem trinomes. A segunda fita, veja, era ainda pior. Uma gravação granulada do quarto antigo, o mesmo onde Joana agora dormia. Jeremias havia instalado a câmera em um tripé, voltada diretamente para o guarda-roupa. Durante os primeiros 10 minutos, nada aconteceu. Mas então, à meia-noite, as portas começaram a se mover, lentamente. No vídeo, era possível ver as sombras mudando de forma. A madeira ondulava como se respirasse. E então, em um dos quadros finais, algo apareceu. 2 olhos brancos, sem pupila, espiando por uma fresta. Eram grandes demais para um ser humano. Muito grandes. E dentro deles havia reflexos de fogo. Jeremias, em off, chorava baixinho. Ele olha de volta. E quando te reconhece, ele entra. A terceira fita, lembre, continha recortes. Imagens da velha Júlia sussurrando de costas para o armário, rabiscos em paredes com os mesmos símbolos que Joana agora desenhava, áudios gravados da menina, repetindo as mesmas palavras que a bisavó dizia nos delírios finais. Tudo se repetia. Gerações contaminadas, nomes com J, portadores do sangue, chamados, consumidos. A última fita, fuja, estava vazia. Mas no final, em meio à tela escura, surgiu por um segundo uma frase, não digitada, mas escrita à mão, dentro da imagem. A porta que abre para ele não fecha nunca mais. Quem ouve, não esquece. Quem vê, não dorme. Naquela mesma noite, Júlio queimou as fitas. Mas no lugar da caixa metálica, na manhã seguinte, encontraram algo novo. Uma fita cassete com um nome escrito em marcador vermelho. Joana, e uma etiqueta grudada nela, com a letra de Jeremias mais trêmula, quase desfigurada. Ela será a última, ou será o portal. Josias era um homem esquecido até pelo tempo, vizinho antigo, velho como as telhas da casa, calado como a terra que ninguém revirava. Era o último sobrevivente da geração que conviveu com Júlia quando ela ainda era jovem, e por anos evitou aquela rua como se ela carregasse peste. Morava agora a quilômetros dali, em um sítio cercado de cães e silêncio. Mas naquela noite, exatamente no dia seguinte à descoberta das fitas, ele apareceu. Ninguém o chamou. Ninguém sabia como ele soube. Mas ali estava, parado no portão, a bengala cravada na terra, o chapéu enfiado até os olhos e os dedos trêmulos agarrando um envelope amarelado. Júlio o reconheceu de longe. Um velho amigo do pai. Alguém que havia sido próximo da família nos tempos em que Júlia começava a se desmanchar por dentro, como diziam. Josias entrou sem pedir licença, como se a casa ainda fosse sua. Sentou-se na sala com dificuldade e disse sem rodeios: "Vocês abriram a porta de novo, não foi? O armário, aquilo, ele não devia mais respirar." O envelope trazia consigo um pequeno conjunto de papéis, um antigo atestado de internação de Júlia, datado de 1949, com diagnósticos variados, delírios recorrentes, esquizofrenia paranoide, traços obsessivos,
Mas o que mais chamava a atenção era o nome do médico responsável, Dr. Jeremias de Andrade, avô de Jeremias e Jéssica, um psiquiatra que tratou da própria sogra. Josias explicou: o armário não foi comprado, ele foi construído, sob medida, para prender algo. Júlia dizia que havia feito um pacto com a coisa que mora entre os nomes, e que se ela fosse trancada todas as noites dentro do móvel, o mal permaneceria contido. Por isso, durante anos, ela mesma dormia dentro do armário, de portas trancadas, costuradas, seladas, não para fugir, mas para impedir que aquilo saísse. A família achava que era loucura. Mas após a morte de Júlia, Josias encontrou no quintal da casa antigas estacas de ferro e correntes enterradas em linha reta. Elas formavam uma espiral que convergia para o quarto. Era um lacre, disse ele, uma gaiola. Mas vocês moveram tudo, e o que estava dormindo agora acordou. Júlio, ainda incrédulo, perguntou o que era aquilo, e Josias não respondeu com um nome. Disse apenas: é o que fica quando a dor não morre, o que sobra do que foi esquecido errado. É fome com forma. Naquela mesma noite, Josias pediu para ver o guarda-roupa. Entrou no quarto de Joana, olhou o móvel, encostou a testa na madeira e começou a chorar. Chorava como quem reencontra o túmulo de alguém que amou e odiou ao mesmo tempo. Então disse: ela está aqui dentro ainda, mas agora tem companhia. Poucas horas depois, Josias desapareceu. Foi embora sem se despedir e jamais foi visto de novo. Mas na manhã seguinte, Joana encontrou algo sobre a cama. Uma foto desbotada, onde Júlia aparece com 3 crianças sorrindo. Uma delas era Josias, ainda menino, e na borda inferior da imagem, escrito à caneta, uma frase que ninguém havia notado antes: nunca olhe quando ele sorri. O que sorri, quer entrar. Toda noite, exatamente à meia-noite, Joana acordava, não como quem desperta de um sonho, mas como quem recebe um chamado. Sentava-se na cama em silêncio absoluto, os olhos abertos, o corpo ereto, a pele fria como porcelana. E então virava a cabeça, lentamente, na direção do guarda-roupa. Não havia medo em seus gestos, nem curiosidade. Havia obediência, como se já não houvesse mais uma menina ali dentro, como se algo, noite após noite, estivesse tomando pedaços dela, até que só restasse a casca. Entre 000 e 00010, ela falava. Não em voz alta, não em gritos, mas com palavras sussurradas, exatamente articuladas, como se lesse de uma página invisível, às vezes em português, às vezes em outra língua, algo parecido com o latim, mas que nenhum aplicativo de tradução conseguia decifrar. Júlio, certo de que aquilo poderia ser documentado, instalou microfones no quarto, mas as gravações vinham sempre corrompidas. Ou pior, em uma delas, quando a fita foi reproduzida, não havia a voz de Joana. Havia a dele, a própria voz de Júlio, repetindo frases que ele nunca dissera, frases que falavam de pactos, de entregas, de portas e ou de fome. Jéssica, desesperada, tentou manter Joana acordada durante a noite. Café, banho frio, música alta, nada funcionava. À meia-noite, os olhos da filha ficavam vidrados, a boca se movia sozinha. Certa vez, Jéssica tentou tapar os ouvidos da filha, impedir que ela ouvisse o que quer que a chamasse. Joana mordeu o próprio lábio até sangrar e murmurou, com voz distorcida: se você me impede de ouvir, ele começa a falar com você. No dia seguinte, a mãe acordou com a garganta arranhada, como se tivesse engolido vidro, e na parede do quarto, escrita com algo que parecia carvão, uma nova frase havia surgido. Agora é sua vez de escutar. Nos registros feitos à mão por Jeremias, agora obsessivamente analisados por Júlio, ele relatava o mesmo fenômeno. Em 1987, quando tentou dormir no quarto pela primeira vez, acordou sempre no mesmo horário e ouvia sussurros, vozes que vinham do armário, das paredes, do teto. Ele acreditava que o móvel era mais do que um objeto, era um fio condutor, uma ponte entre o presente e aquilo que vivia atrás da memória humana. Algo anterior às palavras, e Joana, por alguma razão, estava se tornando a chave perfeita. Certa noite,
Júlio não conseguiu mais suportar. Abriu a porta do quarto exatamente às 00:02, escondido, para observar a filha. Joana estava sentada diante do guarda-roupa, olhos fixos na escuridão entre as portas, os lábios se movendo. No silêncio mais absoluto, ele ouviu a última frase. Sim, eu aceito, mas quero que ele leve a mamãe primeiro. Na manhã seguinte, Jéssica acordou com hematomas circulares nos pulsos, como se mãos invisíveis a tivessem segurado com força. E Joana sorriu no café da manhã, pela primeira vez em semanas. O guarda-roupa já não era mais apenas um móvel, era um organismo, uma coisa viva. Respirava no escuro, rangia quando ninguém tocava e exalava odores que pareciam sair de lugares onde a luz nunca havia chegado. Mas o mais aterrador ainda estava por ser descoberto, porque o fundo daquele armário não era realmente o fundo. Era apenas uma camada, uma cortina, uma ilusão de madeira que escondia um limiar. E Joana foi a primeira a atravessá-lo. Tudo começou quando a menina deixou de responder ao próprio nome durante o dia. Quando falavam Joana, ela não virava, mas se chamavam Janua, o nome que começou a aparecer em seus desenhos, ela sorria. Perguntada sobre o significado, ela respondeu com tranquilidade. Janua é o nome que ele me deu. Significa porta. Naquela noite, às 000 em ponto, o armário se abriu como de costume. Mas desta vez o interior estava diferente. Não havia roupas, não havia sombra, apenas uma parede lisa e sem juntas, onde antes era o fundo. Uma madeira escura polida, com um único detalhe, uma fresta vertical, fina, perfeita, como o contorno de uma nova porta. Jéssica, que observava pela câmera escondida, viu Joana caminhar até o interior do armário. A criança parou diante da fresta, colocou a mão sobre ela, e a madeira cedeu, silenciosa como carne sob lâmina quente. A parede se abriu para dentro, revelando um corredor estreito, escuro, sem fim aparente. E Joana entrou. Por 7 minutos e 22 segundos, ela não estava em lugar nenhum da casa. As câmeras ficaram pretas. O som desapareceu. O quarto ficou gelado. E quando voltou, estava deitada na cama, dormindo profundamente, com um sorriso leve, como quem acabara de ter um sonho feliz. Ao seu lado no chão, um objeto nunca visto antes. Uma boneca de pano com costuras na boca e os olhos virados para dentro. E no peito da boneca, bordado com linha escura, a palavra Lembri-i. A partir daquela noite, o armário passou a mudar. As tábuas internas estavam mais largas, como se o espaço crescesse por dentro. Havia marcas de pegadas, pequenas descalças, indo e voltando, impressas na poeira que ninguém conseguia limpar. Jéssica tentou selar a fresta com tábuas e pregos, mas na manhã seguinte, todas as ferramentas estavam do lado de dentro, e pregos surgiam cravados na parede oposta do quarto, como se o espaço tivesse se invertido. Júlio, tomado pela urgência, desceu novamente ao porão e revirou os documentos antigos de Jeremias. Num dos cadernos, encontrou um esboço do armário com camadas. A primeira, madeira. A segunda, carne. A terceira, porta. A última, nome. E abaixo do desenho, uma anotação perturbadora. A porta dentro da porta não leva a outro lugar. Ela leva à lembrança esquecida, ao lugar onde ele foi criado e onde ele sempre espera voltar. Na madrugada seguinte, ao abrir a porta do quarto para verificar a filha, Jéssica encontrou o armário novamente aberto, mas Joana não estava mais lá, nem na cama, nem na casa. No chão, desenhado em carvão, havia apenas o contorno de uma criança, em posição fetal, e ao lado, uma seta apontando para dentro do móvel, e uma frase, recém-escrita na parede, num tom infantil. Ela foi buscar o nome que falta. Joana voltou, sem aviso, sem barulho, sem porta batida. Apenas estava ali, sentada na cama ao amanhecer de costas, balançando o corpo suavemente, como se estivesse sendo ninada por mãos invisíveis. Mas havia algo diferente. A pele, os braços, antes lisos e infantis, agora estavam cobertos por marcas simétricas, cicatrizes fundas, escuras que formavam símbolos, espirais, triângulos, linhas cruzadas
que mais pareciam inscrições, como se alguém houvesse escrito nela, não com caneta, mas com lâmina. Jéssica, horrorizada, tentou limpar as feridas passando gaze, iodo, pomada, mas nenhuma delas sangrava. Eram cicatrizes secas, antigas, como se estivessem ali há anos. E Joana não reclamava de dor, não reagia ao toque, dizia apenas que era para lembrar o caminho. Quando a mãe insistiu, ela explicou: ele não machuca, ele grava, para eu não esquecer o nome dele. Júlio, desesperado, tirou fotos das marcas e buscou ajuda. Uma professora universitária de simbologia foi consultada em segredo. Ao analisar as imagens, ela ligou os traços a glifos protomísticos, vestígios de línguas esquecidas, comuns a seitas medievais que praticavam rituais de memória involuntária. São símbolos de contenção e de abertura simultânea, disse ela. São marcas de limiar. Quem as carrega não está mais aqui por inteiro. Quando questionada sobre o significado do símbolo espiral, ela hesitou. Significa ciclo eterno. Algo que nunca fecha. Algo que volta sempre para terminar o que começou. As noites seguintes revelaram ainda mais. A cada madrugada em que o armário abria, novas cicatrizes surgiam. Eram sempre em pares, sempre em locais simétricos, ombros, tornozelos, clavícula, e sempre com a mesma curvatura, como se uma mão invisível seguisse um molde específico. Joana dizia que era o outro lado escrevendo no corpo dela. Certa vez, ao acordar, tinha no braço esquerdo uma sequência de cortes tão profundos que formavam uma palavra legível: Jânua. Jéssica, dominada pelo pânico, tentou dormir com a filha para impedir novas marcas. Mas à meia-noite, adormeceu sem perceber. Quando abriu os olhos, a menina estava sentada no escuro, diante do armário aberto, e dizia frases em uma língua gutural, com a cabeça tombada para trás. A mãe correu até ela, tentou abraçá-la, mas sentiu o contato com a pele como gelo seco. A menina estava ali, mas algo mais também estava. Algo que a habitava parcialmente. Naquela manhã, ao abrir a porta do banheiro, Jéssica se deparou com uma mensagem no espelho, escrita não com batom nem com carvão, mas com algo que parecia vir de dentro do espelho. Cada marca é um nome, e cada nome é uma chave. Quando forem 12, ele entra. Na contagem daquela madrugada, já eram 9. O quarto de hóspedes era o único cômodo da casa que, até então, permanecia intocado. Um espaço neutro, abafado, esquecido. As janelas estavam sempre fechadas, o ar parado e os móveis cobertos por lençóis finos. Ninguém dormia ali, ninguém sequer entrava, mas foi ali que as coisas começaram a se multiplicar, porque foi ali que nos espelhos começaram a sorrir. Tudo começou com um reflexo, pequeno, errado. Jéssica entrou no quarto por acaso, procurando uma caixa antiga. Quando acendeu a luz, notou algo estranho no espelho da penteadeira. Um móvel antigo de moldura dourada e vidro levemente embaçado. O reflexo da porta, à sua esquerda, estava fechado. Mas no mundo real, a porta estava aberta. Ela se virou para conferir. Estava aberta. Tornou a olhar para o espelho. Ainda fechada. O tempo congelou por um segundo. E então, o reflexo se moveu. Jéssica congelou. O reflexo da porta começou a abrir sozinha, no vidro, não no mundo real, e uma sombra alongada, como uma pessoa alta de pescoço torto, apareceu ao fundo. Ela girou a cabeça lentamente e sorriu. Um sorriso largo, impossível, que se estendia até os olhos, que eram negros e líquidos como poços. Jéssica caiu para trás, derrubando a luminária. O som do vidro quebrou o transe. Quando se levantou, o espelho refletia apenas o quarto, normalmente. Mas ela sabia. Não era alucinação. Não era paranoia. O reflexo havia se movido sem ela. Nas noites seguintes, todos os espelhos da casa começaram a dar sinais. Vapores formavam palavras ao amanhecer. Olhe, lembre, espere. E uma figura surgia ao fundo em cada um deles, às vezes de pé, às vezes ajoelhada. Nunca inteira, sempre um fragmento. Mas no quarto de hóspedes, o espelho era o mais ativo. Era como se ele fosse uma segunda boca do armário, uma saída.
Joana começou a passar mais tempo naquele quarto. Sentava-se diante do espelho durante o dia, como se assistisse a algo invisível. Certa tarde, Jéssica a encontrou rindo sozinha. Perguntou o que havia de engraçado. A menina respondeu sem desviar os olhos do espelho. Ele me mostrou você quando era pequena. Você também sorria para ele, mas esqueceu. Na madrugada da 10ª cicatriz, o espelho emitiu um estalo alto, como se tivesse rachado por dentro, e no centro do vidro surgiu uma fissura espiralada, minúscula, que crescia a cada dia. Em volta dela, o reflexo ficava distorcido. Rosto deformado, sorriso espichado, olhos que piscavam em momentos errados, como se houvesse outro tempo dentro do espelho. Um tempo que não seguia as regras de cá. Júlio, cada vez mais aflito, tentou remover o espelho da parede. Mas, ao tocar na moldura, queimou as mãos. A madeira estava quente demais, como se escondesse algo em combustão permanente. E durante a madrugada seguinte, gravou com o celular um vídeo enquanto dormiam. Ao revisar a filmagem, observou um momento em que o espelho captava algo que não estava no quarto. Uma imagem que durava menos de 3 segundos. Joana em pé, dentro do espelho, sorrindo e segurando a mão de uma figura invisível do lado de fora. Na parede, ao lado do espelho, surgiu escrita à unha a mensagem que mais os apavorou até então. O reflexo é o que sobra quando a alma já saiu. Na noite de 17 de julho, a casa não dormiu. Era o aniversário da morte de Júlia, a bisavó. Exatamente 40 anos desde a madrugada em que seu corpo foi encontrado sentado, com os olhos arrancados e as mãos postas como em prece diante do guarda-roupa fechado. A data, evitada pela família durante décadas, agora caía como uma sentença, porque algo naquela noite acordaria de vez. O dia começou denso, o ar parecia grosso, pegajoso, a luz do sol, estranhamente opaca, mal tocava as janelas. Os relógios da casa pararam às 11h11, como se o tempo recusasse continuar. Joana passou o dia inteiro muda. Não comeu, não pisou fora do quarto. Ficou sentada de frente para o armário, com os olhos fixos, imóveis, como se esperasse um comando. À tarde, desenhou com carvão uma espiral que cobria todo o chão, do centro do quarto até a porta. Um labirinto hipnótico, milimetricamente simétrico. Ao final, escreveu no centro com tinta vermelha: "Hoje ele entra." Júlio e Jéssica, à beira do colapso, decidiram sair da casa com a filha. Mas não conseguiram. As portas não abriam. As janelas estavam travadas por dentro. Os celulares sem sinal e o relógio digital da cozinha piscava o mesmo número. Milás, vira zero. Sem parar, mesmo durante o dia. Era como se a casa tivesse sido retirada do tempo, como se estivesse sendo dobrada sobre si mesma, preparada para o ritual. Ao anoitecer, trovões começaram a ecoar, mas o céu estava limpo. E às 23h30, Joana foi até o centro da espiral e se deitou de costas, os braços abertos. O armário se abriu sozinho. Mas desta vez, não havia vento, nem cheiro, nem rangido. Havia apenas silêncio. Um silêncio total, sepulcral. O tipo de silêncio que existe antes de um grito. Jéssica tentou segurar a filha, mas foi arremessada contra a parede com força sobrenatural. Júlio gritou, tentou intervir, mas caiu de joelhos com as mãos cobrindo os ouvidos. Uma voz o atravessava por dentro, vinda de lugar nenhum, dizendo seu nome ao contrário, repetidamente. A madeira do chão começou a ranger, não como se quebrasse, mas como se abrisse. Do fundo do armário, luz escura. Emergia, um paradoxo visível, como sombra líquida pulsando, se espalhando, tocando as bordas da espiral. Joana, ainda deitada, começou a recitar frases em uma língua sem vogais. Sua voz era múltipla, falava como criança e anciã ao mesmo tempo. Seus olhos se reviraram. Sua boca se abriu até rasgar os cantos, e do armário algo começou a sair. Não um corpo, mas uma presença. Um volume, uma dobra de realidade. Uma silhueta feita de ausência, cujo contorno era definido apenas pelo que a luz não tocava. E então, às 00:00 em ponto, a espiral se acendeu. Cada traço riscado no chão brilhava em vermelho profundo.
Joana sentou-se de forma abrupta. Seus olhos estavam negros e disse apenas: "O pacto está selado. O nome foi dado. A lembrança foi aberta." Naquele instante, um estrondo sacudiu toda a casa. O espelho do quarto de hóspedes explodiu, os vidros voando sem tocar ninguém. A porta do armário bateu violentamente e Joana desmaiou. Na manhã seguinte, tudo estava limpo. A espiral desaparecida, a casa em silêncio. Mas as cicatrizes no corpo de Joana agora eram 12. E em sua nuca surgira uma nova marca. Um triângulo com um olho dentro, voltado para baixo. No café da manhã, quando Jéssica perguntou o que havia acontecido, a filha respondeu com um sorriso leve, calmo. Agora ele tem um nome. E quando ele tem um nome, ele pode ficar. Após a noite do pacto, Jéssica começou a sonhar. Mas os sonhos não eram imagens soltas ou fragmentos banais da memória. Eram visões contínuas, encadeadas, vívidas como filmes. E em todos eles havia dentes. Dentes que caíam. Dentes que nasciam em lugares errados. Dentes finos crescendo nas pálpebras, entre os dedos, no fundo da garganta. Dentes que sorriam sozinhos, mesmo sem boca. No início, ela acordava em sobressalto, sentindo o coração disparar. Mas depois, os sonhos começaram a deixar vestígios. Na primeira manhã, Jéssica cuspiu sangue na pia do banheiro. Achou que fosse gengivite, mas o sangue não vinha de um machucado. Vinha de dentro, da garganta. Sem dor, sem tosse, sem febre. Apenas sangue. E algo sólido, pequeno que caiu com ele. Um dente. Mas Meikoa não era dela. Era um dente infantil, perfeitamente formado. Pequenino, limpo. E mesmo depois de ser deixado na pia, o dente não secava. Nos dias seguintes, os sonhos se aprofundaram. Ela via o armário por dentro, mas não era o mesmo espaço físico. Era um labirinto pulsante, escuro, cheio de portas de carne, onde crianças caminhavam de mãos dadas com silhuetas feitas de sombra. E os dentes estavam nas paredes, encravados como espinhos. Alguns sorriam, outros gritavam. Havia uma música tocando ao fundo, uma canção infantil cantada ao contrário, onde os versos falavam de guardar a alma num armário até o nome ser completo. À medida que os sonhos avançavam, Jéssica começou a ouvir a canção enquanto acordada. Às vezes ao lavar a louça, às vezes no ruído do chuveiro, às vezes no som estático da televisão. Uma vez, ouviu a própria filha cantarolando a melodia. Perguntou de onde ela a conhecia. Joana respondeu: "Você que me ensinou, mamãe, quando estava do outro lado." O sangramento aumentou. Jéssica acordava com o travesseiro sujo, as mãos trêmulas, a visão turva. E sempre encontrava um novo dente perdido no chão, na escova de dentes, no bolso da blusa. Dentes que não pertenciam a ninguém da casa. Dentes que, uma vez reunidos, começaram a formar palavras sobre a cômoda, como se alguém os organizasse à noite. A primeira palavra formada foi Abra, que a segunda, dias depois, uma frase-nome. Em uma noite específica, Jéssica sonhou que estava dentro do espelho. No reflexo, ela era uma criança. Usava um vestido branco, sujo de terra, e segurava uma caixa de madeira trancada com um fecho de osso. Quando tentou abrir, seus dentes começaram a cair em cascata, mas ela não chorava. Joana, do outro lado do espelho, sorria e dizia: "Você está voltando para casa." No dia seguinte, os médicos disseram que Jéssica estava perdendo sangue por vias desconhecidas. Nada no corpo explicava os sintomas. Nenhum exame mostrava lesão. Mas ela sabia. Sabia que algo a estava sugando por dentro, substituindo o que era dela por outra coisa. Na noite da 15ª marca de sangue, Jéssica acordou com a boca cheia, engasgou, tossiu, correu até o banheiro. Cuspiu e não era saliva. Era terra. Terra preta, úmida, com raízes finas e algo duro no meio. Um molar humano, antigo, escurecido. Ao lado, mais uma frase surgida no espelho, agora escrita com o próprio vapor do chuveiro. "Você já o carregou. Agora será a boca dele." Júlio sempre tentou manter os pés no chão. Era o cético da casa, o homem prático, o que buscava soluções em ferramentas, em ação, em controle. Mas na noite em que Jéssica cuspiu terra e dentes no banheiro, ele soube.
Não havia mais lógica. Não havia mais escapatória. Havia algo mal na casa. Algo que os cercava que já não se escondia. Algo que estava ganhando forma, porque já estava se tornando visível. Tudo começou às 3h17 da manhã, 3 dias depois da 12ª cicatriz de Joana. Júlio havia se trancado no escritório, tentando escrever um relatório para o trabalho, mas o computador travava sempre ao tentar digitar qualquer palavra que contivesse a letra J. Era como se o próprio texto o sabotasse. Irritado, levantou-se para buscar um café e, ao passar pelo corredor, percebeu uma mudança no ar. O som do ambiente parecia abafado, como se o mundo tivesse sido envolto em algodão. Um zumbido grave começou a vibrar nos ouvidos. E então, ele a viu. Primeiro no canto da visão como uma distorção. Uma silhueta alta demais, fina demais, com os membros curvados em ângulos errados, como se alguém tivesse desenhado um ser humano sem entender o funcionamento de juntas. Estava parada diante do espelho do corredor. Não refletia, só absorvia. Era uma mancha vertical, completamente negra, como uma rachadura na realidade. Quando Júlio piscou, a coisa havia se movido. Agora estava no meio do corredor. E então ele percebeu. Não tinha rosto, mas sorria. Um sorriso que surgia no vazio, composto apenas de dentes, dentes demais, dentes de tamanhos diferentes, que se organizavam em camadas como fileiras de uma plantação monstruosa. Júlio gritou, recuou, correu para o quarto, trancou a porta, ligou as luzes, tremia. Não conseguiu explicar para Jéssica. Não quis assustar Joana, mas naquela mesma madrugada teve um sonho com Jeremias, seu cunhado morto. O homem aparecia diante dele, coberto por fungos, a pele molhada como papel de pão deixado na chuva. Jeremias dizia apenas uma coisa: agora você também viu, agora ele também vai entrar por você. No dia seguinte, Júlio tentou sair da casa. O portão se abriu. O carro ligou, mas no retrovisor a coisa estava sentada no banco de trás. O sorriso, os dentes. Ele desceu do carro e vomitou na rua. Terra e pequenos fios de cabelo saíram de sua garganta. Desesperado, tentou mostrar as imagens da câmera de segurança para a polícia, mas o arquivo estava corrompido. As fotos que tirou da figura vinham sempre borradas, ou pior, mostravam apenas a ele mesmo, com os olhos negros e a boca entreaberta, como se a coisa estivesse olhando de dentro dele. Naquela tarde, Joana se aproximou com um desenho novo. Mostrava a família inteira sentada ao redor do guarda-roupa, todos sorrindo, todos com o símbolo espiral desenhado na testa. Menos um, Júlio. Ele estava de pé, com os olhos arrancados e a boca costurada. Perguntou o que aquilo significava. E Joana respondeu: é como ele te vê agora. Você ainda resiste, mas não por muito tempo. Júlio tentou rir, fingir que nada estava acontecendo. Mas ao entrar no banheiro e olhar para o espelho, não se viu. No reflexo havia apenas a sala do quarto escuro e, ao fundo, o armário aberto. Na madrugada de 31 de julho, às 00 em ponto, Joana desapareceu. Não foi abduzida com gritos, nem arrastada com portas estilhaçadas. Simplesmente deixou de estar. Um segundo antes, Jéssica a observava dormindo, exausta de tanto tentar manter a filha longe do armário. O corpo da menina respirava lentamente. As mãos pequenas apertavam o lençol. O relógio no criado mudo virou para 00.00. Piscar. Escuridão. Silêncio. E então Joana não estava mais ali. As câmeras não captaram nada. O quarto permaneceu trancado por dentro. Nenhum sinal de fuga, sequestro ou movimentação física. Apenas uma distorção elétrica. Uma interferência súbita no ar, como um sopro inaudível que apagou a realidade por 7 minutos e 20 segundos. Nesse tempo, Jéssica caiu no chão, gritando o nome da filha, batendo nas paredes, implorando aos céus. Júlio tentou arrombar a porta. O armário, no entanto, estava fechado, pela primeira vez em semanas. Fechado e sorrindo, porque sim, as frestas da madeira formavam agora uma curva, um sorriso entalhado, um sorriso novo. Quando Joana reapareceu, estava sentada no centro do quarto de pernas cruzadas, os olhos abertos. Mas não eram mais os olhos dela.
Tinham perdido o castanho quente da infância. Agora eram cinzentos, opacos, vazios como a luz que antecede uma tempestade. Olhos que não piscavam, que não focavam em nada, que apenas olhavam, como buracos abertos entre o mundo dos vivos e algo que espreitava do outro lado. Jéssica correu para abraçá-la, mas recuou ao sentir o toque. Joana estava gelada, o pulso lento, como se não respirasse, ou como se respirasse com outro corpo. A menina não falava. Ficou muda por 24 horas, e quando finalmente abriu a boca, disse apenas: "Ele foi comigo, mas eu é que voltei." As cicatrizes agora estavam vermelhas novamente, reabrindo, sangrando, como se houvessem sido feitas outra vez, por dentro, e em seu pescoço havia uma nova inscrição, não um corte, mas uma marca de nascença que não existia antes. Um símbolo semelhante a uma letra invertida. Jéssica procurou em livros, em fóruns, em arquivos de Jeremias. Encontrou uma correspondência, uma letra morta, da escrita de um culto obscuro medieval chamado Verum Ostium, a porta verdadeira. Era usada em rituais para selar pactos com entidades chamadas os não-nascidos. E Joana repetia essa letra o tempo inteiro, desenhando-a com o dedo nas janelas, nas costas da mãe enquanto dormia, no vapor do espelho. E cada vez que desenhava dizia: "Agora eu sou a chave. Agora ele pode andar com pele." Na noite seguinte, Júlio acordou no escuro e Joana estava em pé ao lado da cama, observando, os olhos ainda cinzas, sem expressão, mas sorrindo, não com a boca, com o corpo inteiro. Uma inclinação no pescoço, um tremor no queixo, um ruído baixo que parecia vir do estômago, como se algo tentasse aprender a rir. E quando ele perguntou o que ela queria, ela respondeu com a voz de outra pessoa, uma voz antiga. "Eu quero lembrar vocês de quem abriram a porta primeiro." O que havia se instalado na casa já não se escondia. Não precisava mais de sombras, de espelhos, de brechas entre o sono e a vigília. Ele estava presente. Andava pelos corredores durante a noite. Seus passos não se ouviam, mas o chão afundava sob eles. Sussurrava nos interruptores, empurrava portas, soltava gemidos longos dentro das paredes. Mas o que mais inquietava Jéssica e Júlio era perceber que a casa já não reagia como antes. As lâmpadas piscavam ao meio-dia. As vozes da televisão mudavam sozinhas, e os espelhos mostravam o quarto do armário mesmo estando em outras partes da casa. Joana, ou o que quer que ainda restasse dela, anunciou calmamente na noite de 3 de agosto. "Hoje ele vai sair. Ele quer o que falta." O guarda-roupa estava diferente, inchado, como se os veios da madeira pulsassem com vida própria. Pequenos furos começaram a surgir nas portas, liberando um líquido escuro espesso que escorria até o chão e se transformava em símbolos ao tocar o piso, os mesmos que agora surgiam espontaneamente na pele de Jéssica e Júlio, mesmo sem cortes. Os dois tentaram resistir, trancar a porta, fugir, chamar ajuda, mas não havia mais sinal, nem energia, nem saída. A 0000, as 3 portas do armário se abriram de uma vez, mas desta vez, sem barulho. Silêncio absoluto, como se o próprio som tivesse fugido da casa. No interior não havia roupas nem fundo, apenas uma fenda vertical no ar, como uma rachadura no tempo. E dela emergiu a coisa, não com pressa, não com fúria, mas com calma, com presença. Um corpo escuro, translúcido, com ossos que se moviam como serpentes sob a pele. A cabeça parecia flutuar sobre o pescoço, e o rosto era feito de rostos, um mosaico de memórias humanas, olhos chorando, bocas gritando, sorrisos infantis, tudo sobreposto, girando lentamente em círculos. Jéssica tentou impedir, com um crucifixo, com fogo, com sal. Nada deteve. A entidade avançou, mas não para matar. Aproximou-se de Joana, se curvando como um sacerdote diante de uma relíquia. Ian tocou a testa da menina com um dedo disforme, negro, que parecia feito de fumaça solidificada. Naquele instante, Joana tremeu, os olhos se fecharam e ela gritou. Um grito que não parecia vir dela, mas de todas as vozes que estavam dentro dela. E foi então que entenderam. Ele não queria corpos, queria memória.
Queria lembrança. Queria a soma de todas as dores não ditas, os traumas enterrados, os pactos esquecidos. Ele se alimentava de lembrança suprimida. E Joana, marcada, moldada, chamada desde antes de nascer, era a porta. E Jéssica e Júlio eram as dívidas. A criatura falou, mas não com palavras. Falou dentro da mente deles. E mostrou. Mostrou Júlia, no passado, fazendo o pacto. Mostrou Jeremias tentando quebrá-lo e sendo silenciado. Mostrou a linhagem, a herança, o preço que corria no sangue dos nomes com J, e revelou a condição. Vocês podem esquecer de novo, ou podem me carregar para sempre. Naquele instante, Jéssica caiu de joelhos. Lembrou-se de coisas que nunca vivera. Sons, gritos, rituais, choros de crianças em espirais de espelhos. E Júlio começou a sangrar pelos ouvidos, murmurando trechos do que ouvira nas fitas de Jeremias. A entidade ergueu Joana nos braços, não com violência, mas como um pai pega a filha no colo, e a menina sorriu. Mas antes que ele voltasse ao armário, Joana olhou para a mãe e disse: "Você não me perdeu. Você só precisa lembrar. Se lembrar, eu volto, mas não sozinha." E então a criatura recuou levando a menina. A fenda se fechou, o guarda-roupa explodiu por dentro e virou pó. Na manhã seguinte, no lugar do móvel, havia apenas o chão limpo e uma única marca, a espiral, gravada na madeira. E no centro dela, um dente. Após a noite do confronto, a casa ficou em silêncio. Um silêncio denso, absoluto, quase reverente. Não havia mais passos invisíveis, nem espelhos sorrindo, nem portas rangendo à meia-noite. A ausência de Joana ecoava em cada canto, mas não como luto. Era como se ela ainda estivesse ali, do outro lado da parede, ouvindo, esperando, e no centro do quarto vazio, o chão onde o armário antes existia, continuava marcado com a espiral carbonizada. Jéssica passava horas ajoelhada ali, em silêncio, sentindo que a filha ainda sussurrava em sua mente: "Se lembrar, eu volto, mas não sozinha." Foi nesse estado, entre a dor e a loucura, que Júlio encontrou a última fita de Jeremias. Estava no interior de uma lata de tinta antiga, esquecida no fundo do porão. Não era VHS, era uma fita cassete com a capa queimada nas bordas e o rótulo parcialmente destruído. A única palavra legível era Janua. A data, rabiscada em sangue seco, era posterior à morte oficial de Jeremias, e isso era impossível. Sem pensar, Júlio restaurou um velho gravador de fita, isolou o som com fones de ouvido e deu play. Por longos minutos, só silêncio. Depois, passos, respiração. Um som de madeira arranhada. E então a voz de Jeremias, mais diferente de todas as outras vezes, mais cansada, mais trêmula, mais resignada. Se você está ouvindo isso, é porque ele venceu, porque alguém abriu a porta, porque a criança virou chave. Eu tentei avisar, tentei selar, mas ele não se prende com correntes, ele se prende com lembrança, e quando ninguém mais lembra, ele se torna parte da casa. O áudio tremeu, estalou, e então, o que veio em seguida não era Jeremias. Era outra voz, grave, molhada, como se falasse com a língua deformada. Ela é minha agora. Ela lembra o que vocês apagaram. Ela sonha o que vocês esqueceram. Ela sangra as dívidas dos nomes. E vocês vão lembrar por ela. Então, sons de passos arrastados e uma sequência de ruídos que, quando desacelerados, revelavam palavras. Não queime, não apague, não enterre, porque tudo que é esquecido volta com fome. Ao final da fita, Júlio gritou, não de medo, mas de dor. Sangue jorrava de seus ouvidos, escorrendo como tinta espessa. Ele correu para quebrar o aparelho, mas antes que pudesse destruí-lo, a voz de Joana surgiu, fraca, sussurrada. Pai, se você destruir a fita, eu fico aqui. Ele hesitou, chorou, tremia. E então, do espelho do corredor, viu o reflexo da filha, parada atrás dele, com os olhos cinzas e um sorriso leve, quase humano. Quando se virou, não havia nada ali, mas a fita estava quente, pulsava como um coração. E ao tocá-la, Júlio viu tudo, as gerações anteriores, o nascimento de Júlia,
o pacto com o que vivia entre as portas, o erro que a transformou na primeira oferenda, Jeremias tentando impedir, Jéssica sendo marcada desde o útero e Joana sendo moldada como chave viva. No dia seguinte, Júlio sumiu. O gravador foi encontrado desligado, com a fita derretida dentro. Ao lado, um bilhete rasgado. Ela não está sozinha. E agora, ele também não. Meses se passaram desde a última noite. A imprensa não soube de nada. Os vizinhos contaram apenas meias histórias, silêncios longos e olhares desviados. Jéssica foi vista pela última vez sentada no portão da casa, os olhos vazios, as unhas arrancadas e os joelhos machucados, como quem rezou sem parar, mas mamãe sem saber para quem. Depois disso, desapareceu. Ninguém mais cruzou aquele terreno. As janelas foram seladas por dentro e as portas pregadas com tábuas que jamais haviam sido compradas. Ainda assim, a casa respirava. Quem passava por ali de madrugada relatava o mesmo. Uma luz intermitente no quarto do fundo. Sempre à meia-noite, sempre por 7 minutos e 20 segundos. E então, o breu voltava, como se a casa exalasse um último suspiro, antes de engolir de novo. As autoridades, pressionadas por parentes distantes, mandaram uma equipe para realizar a limpeza formal do imóvel. 2 homens entraram. Apenas um saiu. O que sobreviveu não falava. Só escrevia em espiral a mesma frase num caderno velho. A porta não foi feita. A porta nasceu. Dias depois, houve uma tentativa de demolição. O trator atravessou a fachada, derrubou paredes, levou o telhado. Mas quando a poeira baixou, o guarda-roupa ainda estava lá, no mesmo lugar, imóvel, impecável, intocado. As portas fechadas, a madeira brilhando como se fosse nova. Mesmo sem a casa, mesmo sem o chão em volta, ele permanecia. E ninguém conseguia se aproximar. Cães uivavam a 100 metros de distância. Máquinas travavam, homens desmaiavam. Era como se o ar ao redor do móvel fosse feito de lembranças violentas demais para serem suportadas. Foi então que uma nova família chegou à cidade. Um casal jovem, com uma filha de 6 anos, procuravam uma casa barata, um terreno para reconstruir. Encontraram o antigo endereço por acaso. O corretor avisou das histórias, mas o valor estava baixo demais para recusar. Compraram o terreno e prometeram recomeçar do zero. Mandaram limpar tudo. Construíram uma nova estrutura. Pisos de porcelanato, janelas amplas, luz natural. Mas mantiveram o que parecia um item fixo do terreno, agora convertido em peça decorativa. O guarda-roupa. A filha dele se chamava Júlia. E na primeira noite na nova casa, ela sussurrou para os pais. Ele me chamou pelo nome. Disse que já me conhecia. Os pais riram, como todos riem no começo. Mas à meia-noite, o guarda-roupa rangeu. Pela primeira vez em meses, só uma vez. Mas o suficiente para que, do outro lado da rua, um homem velho observando pela janela repetisse em voz baixa, para ninguém, como um feitiço ou um aviso que já não salvaria ninguém. Ele nunca foi embora. Ele só esqueceu. E agora, lembra de novo. E lá dentro, por trás da madeira escura, o som de algo arranhando o interior voltou. Como unhas, como dentes, como uma de memória tentando sair.